Resumo do livro: Capitães da Areia, de Jorge Amado. Na Bahia dos anos 30, Salvador pulsa entre igrejas barrocas, casarões coloniais e o cais fervilhando de vida. Mas por trás da beleza da cidade, há miséria, injustiça e abandono. É nesse cenário que nasce a lenda dos Capitães da Areia. Um grupo de meninos de rua, órfãos e marginalizados, que fazem das ruas seu lar e da sobrevivência sua lei. Esses garotos, sem família nem destino, ocupam um trapiche abandonado perto do porto. Ali, entre tábuas podres, velas rasgadas e redes esquecidas, criam sua própria comunidade. São mais de 100 meninos, unidos pela fome, pela violência e por uma coragem que a sociedade não reconhece. A cidade os teme. São acusados de roubos, furtos, pequenos golpes. Os jornais sensacionalistas os descrevem como monstros, os párias da civilização. Mas por trás das manchetes, há vidas, sonhos e dores de crianças que nunca tiveram chance de ser vistas como humanas. À frente deles está Pedro Bala, um líder nato. Filho de um estivador morto em uma greve, cresceu aprendendo que o mundo é feito de luta. Forte, valente e com um senso de justiça particular, Bala comanda os meninos com autoridade e carinho. Para ele, ser chefe não é apenas impor respeito, mas proteger sua tropa. Ao lado de Pedro Bala está professor, o intelectual do grupo. Um garoto que ama livros, sonha em ser pintor e guarda dentro de si a sensibilidade que a rua não conseguiu roubar. É ele quem escreve cartas para os analfabetos, quem dá forma poética às tristezas do trapiche. Há também Gato, o malandro sedutor. Um dos mais habilidosos ladrões do grupo, vive de pequenos golpes e de sua beleza, sempre sonhando em conquistar mulheres ricas e fugir da miséria. Outro nome marcante é Sem Pernas, um garoto com deficiência física, fruto de uma poliomielite que o deixou manco. Amargo, desconfiado e revoltado, usa sua deficiência como arma. Se finge de indefeso para ganhar esmolas ou entrar em casas, mas por dentro guarda uma revolta profunda contra o mundo. Entre eles está ainda Boa Vida, símbolo da alegria inquebrantável. Para ele, viver é cantar, dançar e sorrir, mesmo quando a fome aperta. Um malandro nato, mas incapaz de guardar rancor. E há o misterioso Volta Seca, sobrinho do famoso cangaceiro Lampião. Carrega no sangue a violência do sertão e o orgulho de ser parte da lenda do rei do cangaço. Para ele, o destino está ligado à pólvora e à vingança. A vida no trapiche é dura. Os meninos roubam para comer, dormem em esteiras velhas e criam regras próprias. Lealdade ao grupo acima de tudo. Mas o que mais dói não é a miséria em si, e sim o olhar de desprezo da sociedade. Padres, juízes, jornalistas, todos os veem como delinquentes irrecuperáveis. O livro de Jorge Amado dá voz a esses meninos, mostrando suas vidas em capítulos quase independentes, como pequenas crônicas que revelam seu mundo. Cada personagem traz uma história, uma dor, um sonho. Juntos formam um retrato brutal e poético da infância roubada. Um episódio marcante é o encontro com o padre José Pedro, um jovem ingênuo que acredita na bondade das crianças. Ele visita o trapiche, tenta levar comida, roupas, palavras de fé. No início, os garotos zombam dele, mas pouco a pouco alguns reconhecem em suas ações um sopro de humanidade. Outro encontro acontece com a freira de caridade, Irmã Dulce, que enxerga nos meninos mais do que pecado. Enxerga sofrimento. Ela se torna símbolo de compaixão, em contraste com a hipocrisia das autoridades que apenas querem varrer os meninos das ruas. A violência, porém, está sempre à espreita. Em suas aventuras, os Capitães da Areia enfrentam a polícia corrupta, guardas brutais e um sistema que não admite sua existência. E quando algum deles é preso, a infância termina de vez, substituída pela brutalidade do reformatório. Pedro Bala, como líder, enfrenta dilemas. Ele precisa garantir comida e proteção, mas também sonha com algo maior: justiça. Sua alma carrega o sangue da luta operária herdada do pai.
Esse senso de revolta começa a se chocar com a simples sobrevivência do grupo. Em meio à dureza da vida, surge a ternura inesperada. O amor aparece como lampejo de humanidade. O professor se apaixona, o gato se envolve com uma mulher que desperta nele um desejo de mudar de vida. E até Pedro Bala sente no peito a força de algo maior do que a rua. Mas nenhum personagem simboliza tanto a tragédia quanto Sem Pernas. Por trás de sua dureza, ele é um menino rejeitado, marcado pelo desprezo dos outros. Em uma das passagens mais comoventes, Sem Pernas encontra uma família que o acolhe. Por alguns dias, experimenta o que é carinho, cuidado, lar. Mas sua vida na rua o chama de volta. E ele se despede, levando para sempre a dor de não pertencer a lugar algum. Os jornais continuam a espalhar terror sobre os capitães da areia. Para a elite de Salvador, eles são uma praga. Para os políticos, um problema de polícia. Mas Jorge Amado mostra que são apenas o espelho de uma sociedade que abandona seus filhos. E no meio disso tudo, Pedro Bala cresce. Seu papel de chefe o transforma em símbolo de liderança popular. Ele aprende que a miséria não é fruto do acaso, mas de uma estrutura que oprime os pobres. Aos poucos, sua história começa a se confundir com a luta política que fervilha na Bahia. A cidade é quase um personagem. O cais, as ladeiras, os terreiros de candomblé, os becos sujos, tudo pulsa no ritmo do samba, do trabalho pesado e da fé do povo. A Bahia de Jorge Amado é viva, contraditória, cheia de alegria, mas também de desigualdade brutal. Nesse cenário, os capitães da areia não são apenas bandidos mirins. São símbolos da infância perdida, das feridas sociais, da luta pela sobrevivência. E cada história individual, Sem Pernas, Professor, Gato, Boa Vida, Volta Seca, é uma peça de um mosaico maior. O retrato da pobreza no Brasil. A vida no trapiche continua implacável. As estações mudam, mas a luta pela sobrevivência permanece. As crianças enfrentam fome, frio e abandono. Mas, mesmo assim, mantêm códigos de honra. Jamais trair o grupo, proteger os mais fracos, compartilhar o pouco que tem. É nesse contraste entre crueldade e solidariedade que reside a força da narrativa. Pedro Bala observa os meninos crescerem. Alguns começam a questionar o futuro, outros permanecem presos à rua. O professor, cada vez mais sensível, percebe que conhecimento e cultura podem ser armas poderosas para mudar destinos, mesmo que a sociedade insista em ignorá-los. Um episódio marcante envolve Volta Seca. Sua ligação com o cangaço e a violência do sertão o transforma em um perigo ambulante. Ele luta entre a lealdade ao grupo e a tentação da vingança. Essa dualidade mostra como a marginalidade se confunde com a própria sobrevivência e com os instintos mais primitivos. Enquanto isso, Gato se vê diante de uma oportunidade de mudar de vida. Apaixona-se por uma mulher de classe média e começa a sonhar com estabilidade. Mas as ruas o chamam, lembrando que escapar do passado não é tão simples. Seu dilema reflete a dificuldade de transpor barreiras sociais e pessoais. A tragédia não demora a chegar. Um confronto com a polícia termina em morte e ferimentos. Sem Pernas é gravemente ferido, e sua vulnerabilidade escancara a brutalidade do mundo adulto. Boa Vida chora, mas logo se levanta, mantendo a chama da esperança viva no grupo. Cada perda reforça o laço entre os meninos e sua resistência silenciosa. O livro de Jorge Amado mostra também o poder transformador do afeto. O amor aparece em pequenas doses, gestos de cuidado, olhares de ternura, a amizade que salva. O professor ensina que a poesia pode curar feridas invisíveis, e Pedro Bala percebe que liderança não é apenas força, mas empatia. A chegada de autoridades aumenta a pressão sobre os capitães da areia. A polícia quer capturá-los. A sociedade quer esquecê-los, e o destino parece conspirar contra cada sonho de redenção. Alguns meninos são enviados para o reformatório, outros fogem, e poucos conseguem manter a dignidade intacta. Entre os que fogem, alguns encontram oportunidades inesperadas. O professor descobre escolas e bibliotecas,
abrindo portas para o conhecimento. Volta Seca encara o sertão e seu passado violento. Pedro Bala e outros permanecem no Trapiche, como guardiões de uma infância que nunca terá fim completo. A narrativa não ignora a injustiça social. Jorge Amado denuncia que a marginalização infantil não é acidente, mas consequência de uma sociedade desigual. As histórias individuais dos meninos se tornam símbolos de um sistema que falha em proteger seus próprios filhos. Cada roubo, cada fuga, cada lágrima é também um grito contra a desigualdade. O desfecho traz um misto de esperança e tragédia. Alguns meninos encontram um novo caminho, outros são tragados pela rua, e Pedro Bala enfrenta seu destino com coragem. O autor não romantiza a marginalidade, mas valoriza a humanidade que sobrevive mesmo nos piores cenários. Um momento decisivo é o encontro de Pedro Bala com um grupo de trabalhadores e sindicalistas. Ele percebe que a luta da rua se conecta com a luta do povo, que a injustiça que eles sofrem é apenas um reflexo de problemas maiores. Sua liderança ganha dimensão social, mostrando que a infância perdida pode se transformar em consciência política. O amor e a solidariedade seguem como força vital. Boa Vida continua a espalhar alegria, mesmo diante da dor. Sem Pernas, apesar da amargura, aprende a aceitar gestos de bondade. Gato sonha com uma vida diferente, e o professor insiste em levar cultura e poesia como luz em meio à escuridão. Jorge Amado constrói cenas que ficam na memória. Os meninos correndo pelas ruas de Salvador, o Trapiche iluminado por fogueiras, a polícia chegando, o choro e a risada misturados. Cada descrição é vívida, quase cinematográfica, permitindo ao leitor ou espectador sentir a textura da vida nas ruas. A cidade continua indiferente. Para as autoridades, os capitães da areia são problemas a serem resolvidos. Para o povo pobre, eles são reflexo de suas próprias dores. E para nós, que acompanhamos suas histórias, eles se tornam símbolos de coragem, resistência e humanidade. Ao final, Jorge Amado nos deixa com perguntas incômodas. O que é justiça? O que é infância? Como sociedade podemos falhar com aqueles que mais precisam? Os meninos do Trapiche nos mostram que, mesmo no abandono, a esperança persiste e que a dignidade pode sobreviver em lugares inesperados. Essa é a essência de Capitães da Areia: a infância roubada, a luta pela sobrevivência, a amizade inquebrantável e a crítica social que permanece atual. É um retrato humano, cru e poético, que nos obriga a olhar para as ruas e para os esquecidos com outros olhos.